E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia do vídeo de hoje é falar sobre os trabalhos anteriores de Zé Ricardo, novo técnico do Cruzeiro, devidamente oficializado, apresentado, já deu entrevista coletiva na Toca da Raposa, começou a trabalhar com o elenco nessa quarta-feira e aí fica aquele questionamento, né? Como é que joga o Zé Ricardo, como funcionou em cada trabalho dele até o momento, por que que ele foi parar nesse time, por que é que ele saiu de cada clube, qual o esquema tático preferido, é um cara mais retranqueiro, tenta propor jogo, enfim, são muitos os questionamentos, tem muita coisa pra gente falar, mas antes de começar com o campinho, com as análises, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro e tá com uma oferta de até R$200 em aposta grátis para novos clientes. Basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, o valor que você colocar até R$200 nesse primeiro depósito, a Betfair dobra para você na forma de bônus. Então caso você ainda não seja cliente Betfair, aproveita a promoção, faz lá sua fezinha para ganhar uma moeda. O que eu sempre peço, hein galera, apostar com responsabilidade para você se divertir. Pois bem, o Zé Ricardo é um técnico relativamente jovem no mercado brasileiro, né? Ele tem 52 anos de idade, mas o primeiro trabalho dele como técnico profissional foi na temporada 2016, lá no Flamengo, onde ele já trabalhava há muitos anos nas categorias de base. Ele que trabalhou como técnico de futsal do Vasco lá no início da década de 90, passou aí pela base do Flamengo desde o sub-13, né, treinando crianças, foi subindo na hierarquia do clube, trabalhou também no Audax, mas o que deu ao Zé Ricardo protagonismo a ponto dele assumir o Flamengo na temporada 2016 foi a conquista da Copa São Paulo. Em janeiro de 2016, o Flamengo batendo o Corinthians na final, fez uma bela campanha inclusive, e isso fez o Zé Ricardo passar a ser um nome mais conhecido entre os torcedores. O treinador do Flamengo na época era o Muricy Ramalho, que já estava ali numa reta final da sua trajetória como técnico, passando por alguns problemas de saúde também. No meio do ano, o Muricy deixa o comando do Flamengo e aí o Zé Ricardo entra como um técnico interino. E aí eu vou recorrer ao campinho para a gente entender como é que foi esse primeiro Flamengo montado pelo Zé Ricardo. O time base tinha o goleiro Alex Muralha, Hever e Rafael Vaz na zaga, os laterais Pará e Jorge. Dupla de volantes Massa Araújo e Ilharão, o Alan Patrick era o camisa 10, Marcelo Cirino e Everton nas pontas e o Paolo Guerreiro era o centroavante. Detalhe, o Flamengo tinha alguns jogadores como o Juan, que acabou não jogando tanto, mais por problemas físicos do que por qualquer outra coisa. O Cuellar era um dos pontos de maior crítica da torcida do Flamengo, que nunca foi fã do futebol do Márcio Araújo, mas o Zé Ricardo confiava muito no Márcio e o Cuellar era a reserva dele na maior parte do tempo. Durante esse período chega Mancoejo, que foi uma contratação importante. Mas nesse caso eu nem culpo o Zé Ricardo, porque nenhum técnico conseguiu encaixar o Mancoejo no futebol brasileiro, né? Ele não era volante, ele não era bom o suficiente para ser meia, ele não era um grande ponta em nenhum dos lados. Durante esse brasileiro chega o Diego também como grande contratação do Flamengo. Gabriel e Fernandinho eram jogadores que atuavam muito pelas pontas desse time do Flamengo também. E o Leandro Damião também foi um jogador bem aproveitado, até porque o Guerreiro constantemente estava fora ou por algum problema físico ou convocação para a seleção, então o Damião também jogou bastante. E nessa imagem a gente tem os resultados do trabalho de Zé Ricardo como técnico interino do Flamengo, tá? Foi uma passagem positiva, né, que teve aí mais vitórias do que derrotas, apenas um empate. Inclusive no momento de maior instabilidade, depois das derrotas para Palmeiras e Figueirense, vieram ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro e ganharam por 1-0, um gol de cabeça do Hever. E após a 14ª rodada do Brasileiro, assim estava a tabela. O Flamengo em 6º lugar, 6 pontos abaixo do líder Palmeiras, e por isso o Zé Ricardo foi efetivado. O trabalho estava trazendo resultados, ainda não era um Flamengo tão poderoso financeiramente como a gente vê hoje, mas era um time que já ensaiava fazer grandes contratações, estava se fortalecendo, era a época do cheirinho. E eu já aproveito para botar essa imagem aqui com os resultados de Zé Ricardo no Campeonato Brasileiro 2016 depois da efetivação. Ele foi com o clube até a reta final. Vocês podem ver que o Flamengo teve muitos empates na reta final, mas emplacou também algumas sequências de vitória e era um time que raramente perdia, né? Foram apenas 2 derrotas nesse período aí, que levaram o Flamengo a terminar o Campeonato Brasileiro na 3ª posição com 71 pontos, 9
9 pontos abaixo do Palmeiras. E assim, não foi um desempenho ruim. Uma coisa que a gente deve comentar desse trabalho do Zé Ricardo é que o time caiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana pro Palestino, tá? O Flamengo ganhou no Chile por 1-0, mas perdeu em casa por 2-1 e foi eliminado no critério de gol qualificado. Então, assim, foi uma mancha nesse trabalho do Zé Ricardo em 2016, mas todo mundo acabou considerando como uma noite de azar, né? Um dia que as coisas não deram certo, o Flamengo foi eliminado. E para 2017 o Flamengo foi passando por algumas transformações. Por exemplo, o lateral esquerdo Jorge foi negociado, deixou de ser uma opção. O Flamengo trouxe para o setor René e Trauco, tá? Eles alternaram bastante, mas eu boto até o René aqui que acabou jogando mais. Mas o Flamengo trouxe esses dois laterais esquerdos. Na direita, Pará e Rodinei disputavam posição. O Alan Patrick foi um jogador que deixou o Flamengo, mas já não era titular, né? Desde que o Diego chegou e assumiu aqui essa função de um camisa 10. O Marcelo Cirino também acabou indo embora. O próprio Fernandinho. Gabriel jogava muitas vezes aqui nessa ponta direita. Às vezes jogava Mancoejo. Aí vale a pena a gente falar também do aproveitamento de jovens jogadores, né? Porque aqui eu coloquei o goleiro Thiago, o zagueiro Léo Duarte, o meia Lucas Paquetá e o atacante Felipe Viseu. Todos foram campeões da Copa São Paulo com o Zé Ricardo lá no início de 2016 e em algum momento tiveram oportunidade e sequência com o treinador. O Paquetá fez algumas vezes o papel de um meia pela direita, jogou como 10, como falso 9, enfim, foi um jogador bastante aproveitado. O Thiago, goleiro, em determinado momento assumiu a titularidade que era do Alex Muralha, mas até pela falha contra o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil, já com outro treinador, né, com o Rueda, não durou tanto. O Léo Duarte fez algumas partidas em 2016, 2017 estava no elenco também. Felipe Viseu marcou até alguns gols. Para 2017 o Coelar passou a jogar mais e o William Arão, que perdeu essa posição de titular absoluto que ele tinha, né? O Coelar passou a jogar ao lado do Márcio Araújo. E já na reta final da passagem do Zé Ricardo tivemos também a chegada aqui de Everton Ribeiro, né? Que foi uma das grandes contratações do Flamengo para a temporada 2017. O Zé Ricardo foi campeão carioca nessa temporada 2017, aí convenhamos que não fez nada além da obrigação, mas no que realmente importa, Campeonato Brasileiro, esses foram os jogos do Flamengo na temporada 2017 sob o comando do Zé Ricardo. Ele comandou o time o primeiro turno inteiro, campanha que começou com muitos empates, teve uma sequência de 4 vitórias, depois terminou com outros empates e aí 2 derrotas. Ele cai depois de perder em casa para o Vitória. E na tabela de classificação, o Flamengo não estava tão mal, né? Ocupava aí a 5ª posição com 29 pontos. A questão é, o Flamengo tinha como objetivo brigar pelo título e tentar ser campeão brasileiro, e o time estava 18 pontos atrás do Corinthians, que liderava fazendo uma campanha perfeita. E vocês podem ver que a diferença do Flamengo pro pessoal lá de baixo da tabela não era tão grande assim, né? Então o Flamengo estava literalmente mais perto da zona de rebaixamento do que da briga pelo título, que era a expectativa do clube. Menos de um mês após a sua demissão do Flamengo, o Zé Ricardo já estava novamente empregado e justamente no principal rival, né? Foi trabalhar no Vasco, clube que ele já tinha conhecido, como eu falei, já tinha trabalhado no futsal do Vasco lá atrás. E na tabela de classificação, o Vasco estava numa situação parecida com o Cruzeiro atual, né? Um pouquinho melhor. Após 22 rodadas, o time estava com 28 pontos e tinha 3 pontos a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento. E aqui está a lista detalhada dos jogos de Zé Ricardo como técnico do Vasco nesse Campeonato Brasileiro de 2017. Vocês podem ver que começa com uma vitória por 1-0 sobre o Grêmio, com gol de Matheus Vital. Depois o time dá uma oscilada, perde para o Corinthians, mas fica uma longa sequência sem derrota, né? Então, times do Zé Ricardo têm essa marca de empatar muito, o que é um negócio meio preocupante, mas era um time que raramente perdia. E por isso mesmo superou as expectativas, conseguiu terminar esse brasileiro em 7º lugar, levando o Vasco para pré-Libertadores. E convenhamos que foi mesmo um bom trabalho, né? 56 pontos, ficou bem longe ali da zona de rebaixamento, teve aí um final de temporada tranquilo, e esses eram os jogadores desse time do Vasco que o Zé Ricardo conseguiu ter um bom rendimento, tá? O time base tinha aí Martins Silva no gol, a zaga com Breno e Anderson Martins, Gilberto e Henrique nas laterais, Jean e Wellington como volantes, o Nenê como a figura de um camisa 10, Wagner e Matheus Vital como meias pelos lados e o Andrés Rios como centroavante. É interessante essa escalação com 3 meias que tem alguma capacidade de armação, né? Eventualmente o Vital jogava pela direita, o Wagner
Wagner pela esquerda, o Nenê sempre sendo a figura de um segundo atacante, algo que o Zé Ricardo também replicou nos outros clubes. Momentos sem bola, os meias voltam e fecham a segunda linha de 4 e deixa aqui o camisa 10 e o centroavante um pouco mais protegidos, né? O time defende normalmente num 4-4-2. E a rapaziada que eu botei aqui, o Paulão, um zagueiro que atuou bastante, até porque Anderson Martins muitas vezes com problema físico, outras vezes era o Breno que ficava de fora, né? Então o Paulão era uma espécie de reserva dos dois que estava sempre jogando. Na lateral direita, o Madison era uma alternativa ao Gilberto. O Gilberto chegou a jogar algumas partidas como volante também, tá? Com o Madison na lateral e o Gilberto no meio campo. O Ramon foi um lateral esquerdo utilizado aqui na rotação ao Henrique. O Iago Pikachu foi outro jogador, uma espécie de coringa do Zé Ricardo, que ele podia jogar na meia direita, jogou na meia esquerda, jogou como lateral direito eventualmente também. Um jogador que depois o Zé Ricardo reencontraria em outro clube. E para falar de aproveitamento da base, né? O Paulinho, que atualmente é jogador do Atlético Mineiro, teve alguma sequência de jogos com o Zé Ricardo. Inclusive, o Matheus Vital tem uma queda de rendimento, vira reserva, e quem assume a condição de titular é justamente o Paulinho. O Paulo Vitor, que é outro jogador que o Zé Ricardo vai reencontrar aqui no Cruzeiro, também teve algumas oportunidades entrando aí pelos lados do ataque, não conseguiu trazer grandes resultados. E o Evander é um jogador que atualmente está jogando nos Estados Unidos. É um jogador interessante para a gente abordar, porque era um cria da base que já vinha jogando em partidas em temporadas anteriores, mas com o Zé Ricardo assumiu uma condição de protagonismo, às vezes como um segundo volante, às vezes como um meia. E para a temporada 2018, muita gente que teve destaque nesse time do Vasco acabou indo embora, tá? O Anderson Martins foi um jogador que deixou o clube, foi pro São Paulo. Nenê também foi pro São Paulo. Gilberto acabou o empréstimo, foi embora. Matheus Vital foi embora negociado com o Corinthians. O Jean também deixou o clube, não era um jogador muito querido, mas foi jogar no Botafogo. E aí caras como o Evander, por exemplo, virou aqui um camisa 10 do Vasco. O Madison também deixou o Vasco, foi pro Grêmio, tá? E aqui essa galerinha aqui que eu botei foram as reposições. E aí a gente vê que o Vasco passou a ter problemas na temporada 2018 porque a diretoria não fez um grande trabalho. Por exemplo, Eraso foi uma das contratações para a zaga, não deu muito certo, como não deu em time nenhum aqui do futebol brasileiro. O Breno até estava no clube, mas passou a sofrer mais com problemas físicos. Então, ou jogava Paulão ao lado de Eraso, né, o que já complica um pouco. O Paulão também não era um jogador brilhante. Ou às vezes jogava o Erley, tá? Um jogador que foi contratado, né? Que também nunca foi um zagueiro aí dos mais especiais. Rafael Galhardo foi contratado para a lateral direita aqui, depois de uma passagem bem fraca pelo Cruzeiro, inclusive. E em algumas oportunidades o próprio Iago Pikachu jogava como lateral direito. Isso também aconteceu bastante. E o Vasco apostou em alguns jogadores, como o De Sábato, volante argentino, que era até bom jogador, né? Mas assim, não foi tão bom quanto se esperava. O Wagner teve alguns problemas físicos, por isso não jogou tanto. Thiago Galhardo foi um jogador que às vezes jogava como meia, alternava titularidade e suplência, e o Riascos foi contratado como alternativa de ataque e foi muito mal nessa segunda passagem pelo Cruz Maltino. Resumo da ópera: o Vasco até conseguiu passar pela pré-Libertadores, chegou à fase de grupos, mas foi eliminado num grupo que tinha Cruzeiro e Racing, né? O Vasco caiu, assim como a Laú, né? Universidade de Chile. Esse Vasco do Zé Ricardo ficou marcado por tomar algumas goleadas na Copa Libertadores, desde a pré-Libertadores até a fase de grupos, inclusive uma goleada do Cruzeiro em São Januário por 4-0 com show de Sassá, acredite ou não, teve isso. Essa foi a campanha do Vasco no Brasileirão 2018, tá? Vocês podem notar aí que o Vasco tava com um jogo a menos, né? A partida da terceira rodada acabou sendo adiada e o time tava apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. E após essa derrota do Vasco pro Botafogo, o Zé Ricardo pediu demissão, tá? Ele não foi mandado embora, ele pediu as contas, saiu fora do comando do Cruz Maltino. Botafogo, que inclusive foi o time que ganhou a final do Campeonato Carioca pra cima do próprio Vasco, com o gol do Joel Carli no último minuto e tudo mais. Foi meio traumático esse período aí pro Zé Ricardo. E na Copa do Brasil, o Vasco ainda estava vivo, mas tinha perdido por 3-0 o jogo de ida pro Bahia e acabou deixando o comando. Na volta, o Vasco até ganhou com o novo treinador, mas não se classificou. E aí, por ter terminado em terceiro lugar no grupo da Libertadores, o Vasco foi disputar a Copa Sul-Americana depois, mas aí já não era o Zé Ricardo, não entra na nossa análise, mas
não ganhou também não. Mas ainda durante o Brasileirão de 2018, o Zé Ricardo voltou a trabalhar, dessa vez como técnico do Botafogo, né? O clube que havia sido algoz dele um pouco antes. O Botafogo estava em 12º lugar na tabela, com 21 pontos conquistados, ou seja, estava 3 acima do primeiro time na zona de rebaixamento, uma situação parecida com a que o Cruzeiro vive hoje. E esses foram os jogos de Zé Ricardo como técnico do Botafogo no Brasileirão 2018. Vocês notam que o começo não foi bom, a primeira vitória só veio na 4ª partida, depois ele ficou mais 3 jogos sem vencer, tomando uma goleada no meio do caminho, e aí ganhou 2 partidas, contra América e Vitória. Outra sequência ruim do Botafogo, 5 jogos sem vencer, parecia que o time ia cair, mas aí na reta final emplacou 4 vitórias seguidas e terminou na metade de cima da tabela. Veja só como é a natureza, né? O Botafogo somou 51 pontos, conseguiu aí vaga na Copa Sul-Americana, mas vale essa observação, né? Foi um Botafogo que teve mais sorte do que juízo, e a diretoria manteve o Zé Ricardo em 2 momentos ali que a maioria das diretorias mandam o técnico embora. No final deu tudo certo. Esse era o time base do Botafogo no início da passagem do Zé Ricardo, tá? Goleiro Saulo, zagueiros Carli e Igor Rabelo, laterais Marcinho e Moisés. Meio campo com Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e o Léo Valência, que era ali uma espécie de camisa 10, que às vezes fechava como um terceiro homem de meio campo. Essa foi uma variação que o Botafogo demonstrou com o Zé Ricardo. Eric e Luiz Fernando eram os meio atacantes pelos lados e o Chiesa era o centroavante. O que mudou muito para essa sequência de vitórias na reta final do Botafogo? Trocou o goleiro, né? O Saulo estava jogando porque o Gatito Fernandes estava machucado. O Gatito voltou e foi peça importante na recuperação do Botafogo, que é um grande goleiro, tá por lá até hoje. Coloquei o Jean e o Gustavo Bochecha aqui porque eventualmente o Botafogo jogava com 3 volantes, tá? O Léo Valência jogava como um meio aberto pela esquerda, por exemplo, e entrava aqui o Bochecha, um volante canhoto, aí jogava Lindoso, Matheus Fernandes e Bochecha. Em certas partidas isso foi utilizado, aí defendia num 4-1-4-1. Luiz Fernando e Rodrigo Pimpão também foram bem utilizados. O Jean, que foi jogador do Zé Ricardo lá no Vasco, foi utilizado no Botafogo também, mas não a pedido dele, tá? Não foi ele que contratou o cara. E no ataque o Botafogo tinha um problema, assim como o Cruzeiro tem um problema hoje. O Chiesa não conseguiu ser um centroavante muito confiável. O Brenner jogou às vezes, também não foi. E o Aguirre, que foi uma contratação importante, não fez praticamente nada. Mas até quando a gente analisa o material disponível aqui, o Botafogo não tinha grandes jogadores e o Zé Ricardo conseguiu entregar uma permanência com o plus, né, da vaguinha na Sul-Americana. Se ele conseguir isso no Cruzeiro, eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Eu não vou avançar no Botafogo 2019, porque o Zé Ricardo não comandou o clube no Brasileirão, tá? Ele começa o trabalho, não vai bem no campeonato estadual, não consegue chegar às semifinais e também vai mal na Copa do Brasil. O Botafogo foi eliminado para o Juventude e aí o Zé Ricardo foi mandado embora. Mas no meio do Brasileiro 2019, que nos traz péssimas lembranças, o Zé Ricardo é contratado pelo Fortaleza, que tinha acabado de perder Rogério Ceni justamente para o Cruzeiro. O time estava em 12º lugar na tabela, 17 pontos, e esses foram os 7 jogos de Zé Ricardo como técnico do Fortaleza, uma passagem muito curta e muito ruim. Ele conseguiu apenas uma vitória, e esse aqui foi o time base do Zé Ricardo no Fortaleza, tá? Goleiro Felipe Alves, zagueiros Quinteiro e Jackson, lateral direito Tinga, na esquerda Carlinhos. Felipe, Juninho Valoura e Gabriel Dias como trio de meio campo, Felipe Pires e Romarinho pelos lados e o Wellington Paulista de centroavante. E aqui vocês notam que o Fortaleza não tem a figura do meia, do camisa 10, porque simplesmente não tinha esse jogador mesmo, né? Tinha alguns caras lá, Matias Vargas, mas não fazia grande coisa, então ele não jogava com esse camisa 10. O Bruno Melo que eu botei aqui é porque ele revezou com o Carlinhos na lateral esquerda, Edinho, Osvaldo e André Luiz eram opções de meia atacantes, né? Caras que às vezes jogavam no trio ou no quarteto, porque em algumas oportunidades o Juninho ficava no banco, ele jogava com uma dupla de volantes, normalmente Felipe e Gabriel Dias, e aí não tendo um meia, ele jogava com um segundo atacante. Às vezes foi Osvaldo, às vezes foi Edinho, às vezes foi André Luiz, e era aquele mesmo princípio, né, de ter jogadores fechando os lados no momento sem bola, uma dupla de frente aqui, com um centroavante mais preso e outro de mais movimentação, mas como a gente viu, não deu certo, e essa era a tabela do Campeonato Brasileiro no momento que o Zé Ricardo foi dispensado pelo Fortaleza. O time caiu para 15º, estava apenas 3 pontos acima do Z4, que
tava lá o Cruzeiro, oh meu Deus! E aí não tem muita explicação, né? O trabalho foi ruim, não trouxe resultados, ele foi dispensado e pouco depois o Fortaleza recontrataria o Rogério Ceni, que botou o time nos trilhos novamente. Mas o Zé Ricardo a gente pode dizer que caiu pra cima, tá? Porque na reta final do Campeonato Brasileiro ele foi contratado para treinar o Internacional. Olha só que beleza! O time estava em sexto lugar na tabela após 27 rodadas, tinha a expectativa de conquistar a vaga na Libertadores, o título era praticamente impossível, mas nas 11 rodadas em que comandou o Colorado, o trabalho do Zé Ricardo realmente não funfou. Até começou bem, vencendo fora de casa o Bahia, depois 3 jogos sem vencer, com destaque para essa derrota no Grenal, que pesa muito, né? E o Inter tomou um amasso, não jogou nada no clássico contra o Grêmio. Depois ganhou um joguinho, mas aí perde em casa pro Goiás. E esse aqui foi o time base do Inter do Zé Ricardo, tá? Goleiro Marcelo Lomba, a zaga com Moledo e Vitor Cuesta, Heitor na lateral direita, Wendel na esquerda. Meio campo, Rodrigo Lindoso e Edenilson. Lindoso que ele já tinha treinado no Botafogo. O D'Alessandro era um camisa 10, sempre que estava disponível. Aqui na ponta direita teve um pouco de dúvida. Na esquerda normalmente jogou o Patrick. E o Guerreiro no comando de ataque, outro atleta que ele já tinha trabalhado. Aqui na ponta direita, quem mais jogou foi o Guilherme Parede, mas o Nico Lopes e o William Potker também tiveram momentos de sequência jogando pelo lado. Quando o D'Alessandro não jogou, o escolhido para ser esse meia, segundo atacante, foi o Neilton, uma escolha que eu acho um pouquinho controversa, né? Mas foi algo que o Zé Ricardo testou. Como a gente viu, os resultados não foram dos melhores. E esse é até um detalhe interessante do trabalho do Zé Ricardo, é que ele normalmente consegue fazer os centroavantes marcarem muitos gols, mas para isso o centroavante tem que ter um mínimo de competência na frente do gol, né, Papagaio, né, Gilberto? Pelo amor de Deus, vamos acertar. Mas em vários trabalhos do Zé Ricardo ele conseguiu ter um homem-gol, né? Os gols não foram tão distribuídos assim, mas tinha que ter uma figura ali para botar a bola na rede. E aqui vale a pena a gente falar da classificação final do campeonato, porque o Zé Ricardo treinou 3 times na temporada, né? O Botafogo ele não treinou no Brasileiro, quase caiu, mas se salvou. Ele treinou o Fortaleza, que ficou ali em 9º lugar, vaguinha na Sul-Americana tranquila, e ele treinou o Internacional, que ficou em 7º, também com vaga na Sul-Americana, mas aí sem nenhuma tranquilidade, porque o objetivo do clube era a vaga na Libertadores, que não foi alcançada, né? Inclusive na última rodada já não tinha chance nenhuma para isso. O trabalho do Zé Ricardo no Inter não foi bom, mandaram ele embora. Ou melhor, não quiseram mantê-lo para a temporada seguinte, né? A sua sequência foi descontinuada, seja feliz no seu próximo trabalho. Aí o Zé Ricardo deu uma parada, 2020 ele não treinou clube nenhum, teve toda aquela questão no mundo, né, pandemia e tudo mais, e ele só voltou a trabalhar no meio de 2021, então ele ficou aí 1 ano e meio sem treinar nenhum clube, e o clube que o Zé Ricardo assumiu foi o Qatar SC, que como o nome indica é um clube do Qatar, que sinceramente eu não tenho a menor condição de fazer uma análise. Primeiro porque foram poucos jogos, apenas 5 partidas, não encontrei material em vídeo suficiente pra gente fazer qualquer análise tática e tudo mais. Até vi quais foram os jogadores utilizados ali, mas sinceramente não iria acrescentar em nada. Como eu acho que essa passagem lá pelo futebol do Qatar acrescentou muito pouco pro Zé Ricardo, foi uma passagem de 1 mês e meio aproximadamente. Então esse clube aí nós vamos simplesmente fingir que nada aconteceu. Porque após o rebaixamento do Vasco no final de 2021, é então contratado o Zé Ricardo para treinar o Cruz Maltino, ter a sua segunda passagem como técnico principal do Vasco no início de 2022. E o Zé não conseguiu fazer um grande trabalho no Vasco, ele caiu na semifinal do Campeonato Carioca pro Flamengo, o que convenhamos não é vergonha nenhuma, né? O Flamengo poderoso pra caralho, todo rico, o Vasco na segunda divisão. Era óbvio que o Flamengo ia passar do Vasco, isso aí não tem muito o que criar caso. Mas obviamente incomodou a torcida o fato do Vasco ter jogado 5 clássicos no Campeonato Carioca, né, contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, e ter perdido os 5. O lado bom, contra times menores, né, o pessoal do interior ali e tudo mais, o Vasco não perdeu nenhum, tá? Empatou alguns, mas ganhou a maioria, por isso classificou para a semifinal, mas parou no Flamengo. Na Copa do Brasil, o Vasco foi eliminado nos pênaltis para Juazeirense, depois de empate no tempo normal, e eu não vou zoar porque um ano antes o Cruzeiro perdeu
nos pênaltis para mesmo Juazeirense. Mas vamos ao que importa, Campeonato Brasileiro, né? O Zé Ricardo comandou aí o Vasco nas 10 primeiras rodadas da Série B e esse era o time base. Goleiro Thiago Rodrigues, zaga com Quinteiro e Anderson Conceição. Começou com o Everton na lateral direita, Edmar na esquerda, Yuri Lara e Juninho como dupla de volantes, Nenê como camisa 10, outro velho conhecido, Figueiredo e Gabriel Peck nas pontas, Raniel na frente. E aí durante a temporada o Vasco foi fazendo algumas mudanças, por exemplo, o Gabriel Dias virou titular na lateral direita aqui na vaga do Everton, na esquerda o Riquelme alternou um pouco com o Edmar, mas jogou bastante. O Juninho perdeu a condição de titular no meio para o Andrei, né, que atualmente está jogando lá na Inglaterra, é atleta do Chelsea, está jogando no Nottingham, muito bom. Matheus Barbosa jogou bastante nesse time do Vasco também. O Getúlio, centroavante, que às vezes jogava como um meio atacante aberto pelos lados, aqui tinha uma alternância do Peck, ora pela esquerda, ora pela direita com o Figueiredo, né? Figueiredo destro, Peck canhoto. E eu deixei aqui embaixo o Marlon Gomes e o Egnaldo só para pontuar que esses dois jovens que foram importantes na Série B do Vasco ano passado, eles não foram utilizados pelo Zé Ricardo. Então é aquele negócio, o Zé Ricardo usou os jovens no Vasco? Usou. O Peck, o Figueiredo, o próprio Andrei, mas nenhum aqui foi pela primeira vez. Juninho também foi um jogador potencializado pelo treinador, enfim, ele usou alguns jovens, outros nem tanto. E o que chama atenção nesse último trabalho no Vasco foi a sequência de invencibilidade, né? Porque depois da derrota pro Flamengo aí na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco jogou 10 rodadas da Série B, não perdeu nenhuma. Aí você pode me dizer, não perdeu porque não enfrentou o Cruzeiro? Teve isso também, né? Mas pior que no primeiro turno o Vasco ganhou do Cruzeiro com outro treinador. E essa era a tabela no momento que o Zé Ricardo deixou o Vasco, tá? Em quarto lugar, 18 pontos conquistados, estava aí na zona de acesso e com 4 pontos de vantagem para o quinto. O Vasco passou por outros técnicos e no final das contas terminou em quarto lugar a Série B, conseguiu o acesso, mas com bem mais dificuldade, né? Com algumas derrotas, o acesso mesmo só veio na última rodada. E assim como havia acontecido na primeira passagem pelo Vasco, o Zé Ricardo também não foi demitido dessa segunda, tá? Ele que pediu demissão porque recebeu uma boa proposta do Shimizu, time do Japão, mas vocês podem ver que a missão não era simples, porque o Shimizu estava em 16º lugar no campeonato após 16 rodadas e com apenas 13 pontos. Faltavam aí 18 rodadas pela frente. E aqui vão os resultados do clube sob o comando do Zé Ricardo. Começou bem com uma vitória, aí ficou 3 rodadas sem vencer, ganhou outra. E na rodada 27, tudo levava a crer que o clube iria se salvar. Mas aí, galera, foi ladeira abaixo, não ganhou mais nenhuma partida. E o Shimizu, que estava em 16º, piorou, né? E caiu 17º lugar aí no campeonato japonês. O clube foi rebaixado para a J-League 2. E se vocês acharam que não ia ter análise do Shimizu, achou errado, otário, como diria o outro. Esse foi o time base aí do clube japonês durante essa temporada 2022, tá? O ano do rebaixamento. Goleiro Gonda, que inclusive foi o goleiro do Japão na Copa do Mundo e ramelou, hein, amigo Gonda? A zaga com Tatsuta e Suzuki, lateral direito Katayama, lateral esquerdo Yamahara. No meio, o Ronaldo, outro jogador que o Zé Ricardo trabalhou na base do Flamengo. No profissional fez pouquíssimas partidas e ele já estava no Shimizu antes do Zé Ricardo, tá? Shirazaki era o outro jogador de meio campo, Nakayama e Takashi Inui, os jogadores de lado. O Inui que jogou muito tempo o campeonato alemão, o campeonato espanhol, um bom jogador, já veterano. E essa dupla de frente com Carlinhos Júnior e Thiago, dois brasileiros que inclusive marcaram muitos gols. Muitos não, né? Um número razoável de gols que acabou não sendo o suficiente. E aqui vale a pena a gente pontuar algumas mudanças no time. O Iago Pikachu foi contratado para ocupar essa ponta direita aqui do nosso amigo Nakayama e o Iago Pikachu foi muito mal por lá, tanto que esse ano voltou ao futebol brasileiro emprestado ao Fortaleza. Aqui foi uma grande decepção realmente. O nosso amigo Hara jogou muitas vezes na lateral direita aqui, na vaga do possante Katayama também, foi um jogador bem aproveitado. Matsuoka e Miyamoto foram caras bem utilizados nessa faixa de meio campo também, tá? Especialmente na vaga do Ronaldo, que não jogou tanto assim, teve um período fora lesionado. Inclusive o nosso amigo Matsuoka está jogando no futebol brasileiro atualmente, é atleta do Grêmio Novo Horizontino, tá aí uma informação inútil, mas que não deixa de ser
divertida. Esses amigões aqui, o Kololi e o Kitagawa, foram caras contratados para a função aqui de meia atacantes, mas que não tiveram um bom desempenho e no final das contas o Shimizu ficou com poucas opções ofensivas, né? Porque o Carlinhos muitas vezes, que prefere até jogar pelo lado, vinha fazer o papel de ponta aqui, esses caras que entravam no ataque não faziam nada. O Inui, que eu botei aqui, ele nem foi titular em tanto tempo assim. Ele chegou já no momento derradeiro da temporada, né? Mas enfim, o Shimizu teve aí essas alternâncias na temporada e acabou rebaixado. Mas o Thiago, aqui centroavante, jogou as 18 partidas do Zé Ricardo aí na primeira divisão japonesa, marcou 11 gols e deu 5 assistências. Não foi o problema. Para a temporada 2023, o Zé Ricardo seguiu no clube, mas aí teve algumas mudanças de jogadores que foram embora. O nobre Tatsuta e o Katayama que racharam fora, e aí tivemos essas contratações aqui do Takahashi, o zagueiro que está jogando lá, Kitazume, lateral direito, e o nobre Yamahara, que foi um dos destaques do time, inclusive, um lateral com muitas assistências, teve problema de lesão e aí eles precisaram contratar um lateral esquerdo que tem jogado, que é o Yoshida. Como eu citei, o Iago Pikachu também deixou o clube, né? Veio pro futebol brasileiro mais uma vez jogar no Fortaleza e aí o nosso amigo Nakayama passou a jogar mais. Enfim, o time base segue mais ou menos o mesmo. O problema é que esses foram os resultados de Zé Ricardo na temporada 2023 com o Shimizu. Vocês podem ver que teve apenas uma vitória contra o Kawasaki Frontale, que foi na Copa da Liga, e essa era a tabela da segunda divisão japonesa no momento em que Zé Ricardo foi mandado embora, tá? O time estava em 19º lugar, né? Com apenas 5 pontos conquistados, 5 empates, 2 derrotas e nenhuma vitória. E essa é a tabela atualizada da segunda divisão japonesa, após 33 rodadas. Vocês podem ver que o Shimizu atualmente está em 3º lugar, 57 pontos, brigando pelo acesso, né? E conseguiu 15 vitórias, todas elas, obviamente, sem Zé Ricardo. E é por isso que o pessimismo de muita gente se justifica, né? O Zé Ricardo vem de um trabalho muito ruim no futebol japonês, os últimos no futebol brasileiro em Fortaleza e Internacional também não tiveram nada de muito especial, e os melhores momentos dele, Flamengo, Vasco, o próprio Botafogo, né, foram aqueles trabalhos em que ele fez no início da sua carreira, 2016, 17 e 18. Se a gente conseguiu o aproveitamento que o Zé Ricardo teve nesses trabalhos, beleza, da mesma forma, o aproveitamento que o Zé Ricardo teve na Série B do ano passado pelo Vasco nos serve muito. O Cruzeiro consegue ficar na primeira divisão, especialmente se tiver um desempenho de não perder, como o Vasco fez, né? Ainda que tenha muito empate. Uma coisa que irrita um pouco no trabalho do Zé Ricardo é aquele técnico que trabalha pelo 1-0, tá? É muito pragmático. Tipo assim, abrir 1-0 com 5 minutos, o time vai ficar com a bunda na defesa, fechado, tentando segurar esse resultado. Dificilmente é um time que vai querer continuar em cima para fazer o segundo gol, né? Foi assim na maior parte dos seus trabalhos, pelo menos. No Internacional e no Flamengo, ele tinha uma postura um pouco mais propositiva, mais ofensiva. Nos outros clubes, tentava o tal do jogo reativo, né? Que é se defender ao máximo e contra-atacar. A partir do momento que ele já foi oficializado e é o técnico do Cruzeiro, nosso papel enquanto torcedor é apoiar e torcer para que ele faça o melhor possível. É uma escolha inquestionável da diretoria? É claro que não. A diretoria merece críticas, sim. Acho que nesse vídeo deu para fornecer uma análise bem completa de como foi o trabalho do Zé Ricardo em cada um dos clubes onde ele esteve, né? Só no Qatar que eu realmente não fiz essa análise, porque não havia sentido gastar tempo nisso, tá? Mas naquilo que era mais importante de Campeonato Brasileiro, deu para cobrir bem as alternativas, alguns trabalhos que ele usou, mais jogadores jovens, outros não. Não imagino que o Zé Ricardo faça algo muito inovador nessa passagem pelo Cruzeiro. O que a gente precisa é resultado, é permanência na Série A e, se for possível, com vaga na Sul-Americana para voltar às competições continentais que a gente não disputa desde 2019. Tá colocado então a opinião, a análise, tudo aí sobre o trabalho de Zé Ricardo em variados clubes, e eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, use os comentários para deixar a sua opinião, o que você acha que se destaca ou não, e por favor, galera, compartilha esse vídeo, dá um trabalho absurdo fazer isso, ajuda aí na divulgação que a gente precisa muito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Boa sorte, Zé Ricardo, que Deus te ilumine esse jogador, conserta esses pé torto, vamos ganhar, Cruzeiro!